O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que a proposta do novo arcabouço fiscal deve ser votada na semana que vem na Câmara dos Deputados. Repórter Catiúcia Sotomayor, a gente continua então em Brasília. Inclusive, o presidente do Senado também fez essa projeção. Será que o arcabouço será votado semana que vem, Catiúcia? Olha só, Thiago, aí em São Paulo, onde participou de um evento da Fiesp, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o arcabouço fiscal será aprovado com um sentimento de urgência que impõe. E falou que até os parlamentares de oposição teriam responsabilidade quando o que está em jogo é a questão fiscal. Apesar das duas derrotas já enfrentadas pelo governo federal na Câmara este ano, com parte dos decretos que alteravam o marco de saneamento derrubados pelos parlamentares e com a retirada de pauta da PL das fake news por falta de apoio para aprovação, Rodrigo Pacheco afirmou que não haverá a mesma dificuldade desta vez, porque o marco fiscal não teria a mesma polêmica do PL das fake news, por exemplo. E também defendeu a necessidade de aprovação da reforma tributária, registrando que, nesse caso específico, a negociação se dará como a arte de ceder, não a arte de conquistar, entre interesses, por exemplo, do Estado, que não quer arrecadar menos, e o cidadão, que não aceita pagar mais impostos. Afirmou ainda que, como o presidente Lula, ele acha que a taxa de juros de 13,75% ao ano, fixada pelo Banco Central, é muito alta e deveria cair, porque estaria travando o crescimento do país. Já o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, esteve com Lula nesta segunda-feira e também falou sobre a prioridade de aprovação do arcabouço. Segundo ele, como você citou, deve ser votado até a próxima semana. Ele disse estar confiante. A conversa com Lula teria sido para reavaliar as estratégias na articulação do governo no Congresso Nacional e garantir, então, essa aprovação. E só para concluir, hoje, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo recebe para um almoço mais tarde o relator da proposta do arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, para conversar, então, com os parlamentares. Eu volto com vocês. Estamos acompanhando todas essas articulações, Catiúcia Sotomayor, girando os nossos comentaristas. Fernando Capês, a questão é, o ministro fala que a aprovação se dará na semana que vem, mas o Congresso pode alterar alguns pontos dessa proposta e saber, precisa combinar com os parlamentares, né, Capês? Com certeza. Bom, na verdade, o texto é um texto do arcabouço fiscal, é um texto confuso, complexo, cheio de regras. Se aumentar a arrecadação, eu posso gastar até 70% da arrecadação, mas se não aumentar a arrecadação, eu posso gastar menos, mas ainda assim posso gastar. Tem um movimento anticíclico na economia. Toda essa confusão que está sendo feita, que é muito mais difícil de ser compreendida do que a regra do teto de gastos. A regra do teto de gastos diz: não pode gastar mais no ano seguinte do que foi gasto no ano anterior, mais inflação. Admite-se uma outra exceção para gastos sociais que se justificam, mas só isso. Há uma regra rígida, difícil de ser violada. Agora, o arcabouço é uma regra complexa. O que vai acontecer? O arcabouço fiscal significa: este governo vai gastar mais, vai continuar gastando, vai tentar arrecadar muito mais para justificar e fazer frente a estes gastos. Apenas isso. Vai ter muita discussão ainda, porque ninguém entendeu direito como é que é essa regra. É uma regra, repito, de um complexo de regras para manter o equilíbrio fiscal desculpe, que não será mantido porque não é compromisso desse governo conter a inflação e manter o equilíbrio fiscal, quer dizer, gastar menos do que arrecada. Diogo Schelp, já demorou para o arcabouço ser votado e aprovado? O que impede tanto essa discussão, o avanço dela? Demorou para o governo apresentar, as novas regras fiscais. Daí essa demora para que ela seja discutida. Agora vai ser discutido finalmente e é muito possível que comece sendo mudado, o texto original apresentado pelo governo, antes mesmo de entrar em votação na Câmara dos Deputados. Por quê? Um dos pontos aí de insatisfação com essa nova regra fiscal é o fato de que não há uma consequência para o governo caso ele não cumpra as próprias regras que ele criou.
né? Então, uma das alternativas, em vez de criar uma criminalização, né, do não cumprimento da regra, ou seja, algo que pudesse levar, inclusive, o presidente a uma situação de impeachment, é algo que crie contingenciamentos, né, periódicos no orçamento, caso a regra não seja cumprida, ou seja, cortes de recursos, em alguns setores, pelo menos. Então, algo deverá ser feito para que haja uma consequência caso o governo não cumpra a própria regra.